Na complexa dinâmica da guerra entre Rússia e Ucrânia, uma nova estratégia russa trouxe à tona uma prática chocante: o uso de soldados norte-coreanos como bucha de canhão para identificar posições ucranianas. Esse movimento ocorreu em Malaya Lochnaya, uma localidade estratégica no saliente de Kursk. As forças russas, buscando aproveitar a ofensiva ucraniana em Suja, lançaram ataques coordenados que integraram tropas norte-coreanas em suas operações iniciais. Esses soldados eram enviados na linha de frente para sondar as defesas ucranianas, sendo rapidamente neutralizados em um cenário que evidencia o custo humano dessa estratégia. Malaya Lochnaya é um ponto de importância crítica para ambos os lados do conflito. Para os russos, tomar a cidade significaria cortar a parte norte do saliente de Kursk, reduzindo a extensão da linha de frente e potencialmente obrigando as forças ucranianas a recuar ou se render. Para os ucranianos, a cidade é um centro logístico essencial e uma base defensiva sólida, com infraestrutura que permite o armazenamento subterrâneo de munição e a mobilização rápida de tropas. Esse equilíbrio estratégico torna a área um campo de batalha feroz, onde cada metro de terreno é disputado com intensidade. A decisão russa de enviar tropas norte-coreanas como uma primeira onda de ataque visava explorar possíveis brechas nas defesas ucranianas. Esses soldados, mal equipados e com pouca proteção, avançaram em meio a um campo minado por drones e artilharia ucraniana. Essa tática revelou as posições ucranianas, permitindo que os russos ajustassem seus ataques subsequentes, agora com unidades russas melhor equipadas e apoiadas por veículos blindados e artilharia pesada. Contudo, o terreno favorecia os defensores. Malaya Lochnaya, localizada em terreno elevado e com posições fortificadas, oferecia aos ucranianos uma vantagem tática significativa. As forças russas e norte-coreanas tentaram se beneficiar das florestas e vilarejos próximos para acumular tropas, buscando superioridade numérica. No entanto, os ucranianos estavam preparados. Minas antitanque espalhadas por drones dificultaram o avanço mecanizado russo, enquanto ataques precisos de artilharia e drones destruíram veículos e eliminaram a infantaria invasora. Os bombardeios aéreos russos, embora intensos, não conseguiram causar o impacto esperado, já que os ucranianos abrigaram suas forças em estruturas subterrâneas, minimizando as baixas. Além disso, os ucranianos usaram uma tática de defesa estratégica, aceitando temporariamente a perda de terreno para desgastar o inimigo. Enquanto repeliam os ataques em Malaya Lochnaya, as forças ucranianas lançaram ofensivas em outras áreas, como Bolshu-Soldatskoye, aproveitando a redistribuição de tropas russas. Essa abordagem permitiu que as forças ucranianas mantivessem o controle de Malaya Lochnaya, negando aos russos a oportunidade de obter um avanço significativo e consolidar uma posição estratégica. No contexto mais amplo, a utilização de soldados norte-coreanos como escudos humanos ilustra o nível de desespero das forças russas em encontrar vantagens no campo de batalha. Essa tática, embora tenha proporcionado algum conhecimento sobre as defesas ucranianas, resultou em perdas humanas significativas e não alcançou os objetivos estratégicos desejados. A resistência ucraniana, por outro lado, mostrou-se resiliente e adaptável, aproveitando ao máximo os recursos disponíveis para defender posições cruciais e repelir ofensivas agressivas. A batalha em Malaya Lochnaya destacou quão brutais e implacáveis os combates se tornaram ao longo da guerra entre Rússia e Ucrânia. As forças russas, cientes das limitações em sua capacidade de avançar rapidamente, apostaram na superioridade numérica e em táticas de desgaste, integrando contingentes de soldados norte-coreanos às suas unidades de assalto. Esses soldados, muitos deles enviados sob promessas de apoio econômico e político à Coreia do Norte, enfrentaram condições extremamente adversas, sendo colocados na linha de frente em missões quase suicidas. A ausência de proteção e treinamento suficiente os tornava alvos fáceis para os defensores ucranianos. Ao mesmo tempo, o uso dessas tropas para identificar as posições de tiro e fortalecer a artilharia russa levantou questões éticas e humanitárias, evidenciando uma indiferença calculada por parte do comando militar russo em relação à vida desses combatentes. Além disso, à medida que a batalha se desenrolava, ficou claro que as forças russas enfrentavam sérias dificuldades logísticas. A necessidade de transportar tropas mecanizadas e suprimentos por longas distâncias expunha suas colunas a emboscadas e ataques surpresa. Em contraste, os ucranianos, operando a menos de 500 metros de seus centros de abastecimento em Malaya Lochnaya, mantinham uma linha de suprimento estável e eficiente. Essa diferença logística foi crucial para a capacidade dos defensores de repelir sucessivas ondas de ataques. Relatórios de combate na área revelaram o impacto devastador das táticas ucranianas. Veículos blindados russos destruídos pontuavam as rotas de acesso, enquanto as tentativas da infantaria de tomar posições críticas eram continuamente frustradas. Os contra-ataques ucranianos,
realizados com precisão e eficácia, causaram baixas significativas entre as forças russas e seus aliados norte-coreanos, que enfrentavam dificuldades crescentes para manter posições conquistadas. A decisão russa de empregar soldados norte-coreanos também chamou a atenção internacional, provocando reações mistas. Enquanto alguns observadores viam isso como um sinal de cooperação estratégica entre Moscou e Pyongyang, outros apontavam para o custo humano dessa aliança, com centenas de vidas sacrificadas em missões sem garantia de sucesso. Essa prática, longe de ser um indicativo de força, revelou as crescentes dificuldades enfrentadas pela Rússia em sustentar operações ofensivas prolongadas em um conflito que se tornou uma guerra de atrito. A decisão de empregar soldados norte-coreanos como parte das forças de assalto revelou as dificuldades que Moscou enfrenta em mobilizar tropas experientes e bem equipadas. Com as sanções internacionais limitando o acesso da Rússia a recursos cruciais, o envio de contingentes estrangeiros, muitas vezes com pouco treinamento e equipamentos desatualizados, tornou-se uma solução desesperada. O uso dessas tropas como buchas de canhão reforçou a percepção de que os comandantes russos estavam dispostos a sacrificar vidas em massa para atingir seus objetivos estratégicos, uma abordagem que gerou críticas dentro e fora do campo de batalha. Esse conflito também destacou o papel crescente da tecnologia no campo de batalha. Os sistemas de defesa aérea ucranianos, combinados com drones e minas terrestres, criaram um ambiente extremamente hostil para os avanços russos. Essa coordenação entre diferentes unidades e sistemas demonstrou o alto nível de preparação e eficiência das forças ucranianas. Enquanto isso, a integração de soldados norte-coreanos pelas forças russas gerou tensões dentro das próprias fileiras. Relatórios de inteligência indicaram que os soldados russos, muitas vezes melhor equipados e treinados, relutavam em se misturar com as unidades norte-coreanas, que eram vistas como menos eficazes e, em alguns casos, como um risco para as operações. Esse conflito interno, combinado com as dificuldades logísticas e as perdas crescentes, enfraqueceu a moral entre as forças invasoras. Apesar das dificuldades enfrentadas, os russos continuaram a investir pesadamente em sua ofensiva. A superioridade aérea temporária obtida pela Força Aérea Russa foi utilizada para suprimir posições ucranianas antes dos ataques terrestres, mas os resultados foram limitados. A decisão ucraniana de estacionar suas forças em estruturas subterrâneas e espalhar minas nos campos ao redor de Malaya Lochnaya neutralizou grande parte da vantagem russa, forçando-os a confiar em táticas de força bruta que resultaram em altas perdas. A interação entre a estratégia ucraniana e a ofensiva russa criou um cenário de batalha onde cada avanço era conquistado a um custo exorbitante. Para os ucranianos, o objetivo era claro: resistir o máximo possível enquanto infligiam perdas significativas ao inimigo. Para os russos, a pressão de obter uma vitória rápida era exacerbada pela necessidade de apresentar resultados tangíveis, tanto para o público doméstico quanto para aliados internacionais, como a Coreia do Norte. Os resultados dessa ofensiva desastrosa foram sentidos muito além do campo de batalha. Para os ucranianos, a vitória em Malaya Lochnaya não apenas reforçou suas defesas, mas também enviou uma mensagem clara à Rússia e ao mundo. Mesmo sob pressão intensa, eles eram capazes de resistir e vencer. Para os russos, as perdas em homens e equipamentos levantaram novas questões sobre a sustentabilidade de sua estratégia de guerra, especialmente à medida que as sanções internacionais e a resistência ucraniana continuavam a minar seus esforços. A derrota russa em Malaya Lochnaya marcou um ponto crucial na resistência ucraniana, consolidando o controle sobre a região estratégica do saliente de Kursk e impedindo um avanço russo que poderia ter alterado significativamente o curso do conflito. A vitória foi construída não apenas na coragem das tropas ucranianas, mas também na inteligência operacional e na capacidade de adaptação às condições adversas impostas por um inimigo persistente e numericamente superior. A ofensiva russa, marcada por sua dependência de táticas de desgaste e uso de soldados norte-coreanos como bucha de canhão, destacou as limitações de Moscou em conduzir operações eficazes em um campo de batalha cada vez mais modernizado. A abordagem centrada na força bruta, em vez de estratégias dinâmicas e adaptativas, revelou-se um erro crítico. O fracasso em Malaya Lochnaya também lançou luz sobre os desafios enfrentados pela aliança entre a Rússia e a Coreia do Norte. A introdução de tropas norte-coreanas, embora tenha fornecido uma solução temporária para a escassez de mão de obra russa, gerou tensões internas e expôs falhas na coordenação entre as diferentes forças. As unidades norte-coreanas, frequentemente subequipadas e subtreinadas, serviram como um lembrete das pressões enfrentadas por Moscou para manter sua campanha militar, muitas vezes à custa de alianças questionáveis e sacrifícios humanos desnecessários. A resposta internacional ao uso de soldados norte-coreanos em operações russas foi amplamente condenatória. Organizações de direitos humanos denunciaram a exploração dessas tropas como uma violação flagrante do direito internacional,
especialmente considerando que muitos soldados norte-coreanos foram forçados a lutar sob condições precárias, sem a devida preparação ou suporte. A Coreia do Norte, por sua vez, retratou sua participação como um ato de solidariedade com um aliado estratégico, embora especialistas apontem que o regime de Pyongyang estava mais interessado em obter benefícios econômicos e militares em troca de sua cooperação. No campo de batalha, os ucranianos continuaram a reforçar suas posições em Malaya Lochnaya, aproveitando a vitória para estabelecer defesas ainda mais robustas. Novas minas terrestres foram posicionadas, os depósitos de munição subterrâneos foram ampliados e sistemas de drones avançados foram colocados em operação para monitorar os movimentos russos ao longo da linha de frente. Essas medidas garantiram que, mesmo que a Rússia tentasse outra ofensiva, ela enfrentaria desafios ainda maiores para alcançar qualquer progresso significativo. Enquanto isso, os russos enfrentavam as consequências de sua derrota. As perdas substanciais em homens e equipamentos enfraqueceram ainda mais sua capacidade de conduzir operações em larga escala, enquanto o fracasso em alcançar os objetivos planejados prejudicava a moral das tropas e gerava questionamentos dentro da própria liderança militar. A dependência de aliados como a Coreia do Norte, por mais que fornecesse mão de obra temporária, também levantava dúvidas sobre a sustentabilidade da estratégia russa no longo prazo. No âmbito geopolítico, a derrota em Malaya Lochnaya teve repercussões significativas. Os aliados da Ucrânia, especialmente no Ocidente, usaram a vitória como uma justificativa para aumentar o envio de ajuda militar e humanitária, permitindo que a Ucrânia continue resistindo, e em algumas áreas, até avançar contra as forças russas. Por outro lado, a Rússia enfrentou um isolamento ainda maior, com sanções adicionais e uma crescente pressão internacional para encerrar o conflito. A batalha por Malaya Lochnaya tornou-se, assim, um símbolo de resiliência e determinação. Para a Ucrânia, representou a capacidade de enfrentar um adversário implacável, mesmo sob condições extremas, enquanto para a Rússia foi um lembrete amargo das limitações de sua estratégia e da complexidade de travar uma guerra em múltiplos frontes. O sacrifício de vidas norte-coreanas e a devastação causada na região permanecerão como um testemunho do custo humano e político dessa guerra. Em última análise, a resistência ucraniana em Malaya Lochnaya não foi apenas uma vitória militar, mas também um marco na luta por soberania e liberdade. A batalha deixou claro que, apesar das dificuldades, a Ucrânia estava determinada a lutar até o fim, inspirando nações ao redor do mundo a apoiar sua causa e reafirmando o poder do espírito humano em face da adversidade. A Rússia, por sua vez, foi forçada a reavaliar suas estratégias e a lidar com as consequências de um conflito que se mostrou muito mais desafiador do que seus líderes poderiam ter previsto.